Olá, amigo. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor César e, como você já sabe, eu sou o líder do Ministério da Escola Sabatina. E a cada semana eu estou aqui para animá-lo, para incentivá-lo, para trazer algumas dicas importantes para o bom funcionamento da Escola Sabatina. E você, professor, você, diretor da Escola Sabatina, sempre é bem-vindo ao participar aqui conosco. Hoje eu trago para você esse manual aqui, ó. Esse manual é importante. Ele tem 52 dicas para o professor da Escola Sabatina. Você já imaginou quanta coisa boa, quantas instruções nós encontramos aqui? Esse manual vai lhe ajudar a fazer de você um professor melhor, mais comprometido, com uma qualidade melhor para ensinar os seus alunos. Eles vão apreciar se você crescer também no aprendizado e no preparo para ser um melhor professor da Escola Sabatina. Aqui nós temos 52 dicas. Eu vou contar para você apenas a primeira. A primeira dica diz ali que é o seguinte: você pode, quem sabe, escolher lá na classe onde você dirige aquele aluno que você percebe que pode ser o seu substituto. Ou seja, aquele que pode também ser um professor da lição da Escola Sabatina, da classe da Escola Sabatina. Esse indivíduo, esse aluno ali, você pode colocá-lo para ser professor por um dia. Talvez você já escutou essa frase, né? Por um dia. Professor por um dia. Quem sabe você pode escolher esse irmão, essa irmã, para que ele passe a lição, para que ele recapitule a lição ali durante aquela semana. Essa é uma boa dica para você aí. É bem verdade que nós estamos aí no novo normal, não é? Um pouco diferente na modalidade, mas nada impede de nós fazermos também um desafio novo com respeito a essas dicas que são dadas semanalmente. Portanto, que hoje tenhamos também um estudo feliz, abençoado. Você agora vai ficar com o pastor Fernando e com seus convidados. Aproveite, aprenda, se desenvolva e que você seja um professor muito bom, um professor preparado para ensinar os seus alunos nessa semana também. Que Deus te abençoe e um forte abraço. Bem-vindos vocês, todos que estão aí acessando mais uma vez YouTube, Facebook, para estudar com a gente a lição da Escola Sabatina. Bem-vindos aqui à classe de professores da Associação Paulistana. Nós chegamos à lição 4 da nossa lição, que nesse trimestre está falando sobre aliança, sobre promessa, né? Fantástico estudo, eu estou amando esse estudo aqui. E hoje a gente volta com o grupo 1, né? Tivemos grupo 1, grupo 2, grupo 3, e hoje nós voltamos com o grupo 1, e nós temos aí de novo o Edson, que é o pastor sênior da Nova Semente, o Tiago, que tá... Como é que é o nome do seu distrito, Tiago? O distrito é distrito de Perdizes. Legal, distrito de Perdizes, e o Tonasso, Felipe Tonasso, que é nosso JA aqui da Associação Paulistana. Gente, foi muito gostosa a nossa primeira lição, foi muito bom estar com vocês aqui e é bom continuar. Você que está assistindo aqui pelo Facebook, YouTube, não esquece, a gente está o tempo todo interagindo com você, aí escreve para nós, a gente vai respondendo, vai interagindo, tá? Agora, depois também, e nós não vamos perder esse link, tá? Essa conexão com a lição. A gente está fazendo essa lição aqui gravada, mas nós estamos aí com você, tá? O tempo todo. Compartilha o nosso link, dá sugestões para a gente está aberto aqui para procurar melhorar cada vez mais essa nossa interação e o estudo da lição da Escola Sabatina. Bom, vamos começar com uma oração, como a gente sempre faz, e eu vou pedir para o Tonasso orar para a gente. Ora para a gente, Tonasso, para nós começarmos. Vamos orar. Nosso bom Deus e nosso Pai, obrigado por mais um estudo da Tua Palavra, que o Teu Espírito possa nos iluminar e que a gente sinta a Tua presença, que esse estudo possa edificar a nossa vida e a daqueles que estão assistindo também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição 4, ela tem um título de Uma Aliança Eterna. E aí, né, aqui aparece o desenho e dentro das duas alianças aqui está o nome de Abraão. Quem poderia dessa vez introduzir a lição para a gente? A gente passa já, a gente sempre linka sábado com domingo, né? Passar do sábado, dessa introdução já para o domingo. Quem se habilita? Eu vou tomar aqui então. Manda ver, Tiago. E aí depois também eu me livro de falar mais. Mas é só... quando a gente pensa nas alianças, a gente tem
e há algo muito interessante que é esse chamado de Deus para Abraão, e esse estabelecimento da aliança com Abraão, como a gente vai ver nos próximos momentos, né? Que Deus já está dizendo para Abraão, e ele diz exatamente nisso, né? Que ele vai estabelecer uma aliança entre Deus está dizendo, ó, vou estabelecer uma aliança entre mim e você, entre a sua descendência e as gerações que virão depois de você, e Deus já chama essa aliança de uma aliança perpétua. E interessante, então, considerar, acho que algumas coisas que a gente pode tomar como introdução até essa ideia da aliança perpétua ou eterna, é que essa aliança, ela está sendo, né, Abraão está sendo chamado para entrar nessa aliança, mas não é uma aliança que começa com Abraão, não é uma aliança que tem a origem em Abraão, é uma aliança que ela está agora chegando e a termos dessa aliança, e depois acho que o pastor Edson pode falar um pouquinho melhor para a gente já está vendo isso também no decorrer do trimestre, que é como essa aliança ela vai ganhando novas estipulações, ela vai tendo uma... E com Abraão dá para ver muito claramente isso, que essa aliança ela responde também a esse contexto cultural dentro de onde o sujeito, né, que está entrando nessa aliança com Deus, ele está. E eu acho que vale, indo para a lição de domingo, eu acho que o começo, né, Gênesis capítulo 15, versículo 7, tem esse Deus aparecendo para Abraão, e ele fala, né, eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus e tal, e essa ideia do eu sou. Acho que isso vai ser recorrente agora nos próximos, quando a gente vai vendo, né, no Antigo Testamento, a recorrência disso, tanto agora com Abraão, depois também quando Deus se apresenta, né, para o povo no Egito, a questão do nome de Deus, né, esse Deus que se apresenta, e como isso é um componente muito importante da aliança. É o Deus que se identifica, ele diz quem ele é. Depois, é interessante quando Moisés vai perguntar, né, para Deus, quando o Senhor aparecer, quando eu chegar lá para o povo e eu vou dizer que o Senhor me apareceu, o que eu digo, né? Qual que é o nome que eu digo? Quem que eu digo que me apareceu? E aí Deus diz, eu sou o que sou, e você vai dizer isso para o povo. O tetragrama sagrado, né? Quando ele aparece, e que não tem uma tradução muito, muito segura para ele, mas ao mesmo tempo eu acho importante destacar isso, que essa... Ô Tiago, diz para a gente o que é o tetragrama sagrado aí. O tetragrama, que não tem tradução, e a pronúncia depois o pastor Edson pronuncia aí de forma mais clara para a gente, mas o Yahweh, que seria a maneira como Deus se apresenta aqui para Abraão e em outros momentos, eu acho que o que me chama a atenção é como esse Deus que ele vem, ele se identifica, mas ele deixa muito claro que ele não vai caber nas definições humanas, né? Não existe um nome humano que o comporte. A gente tem dentro do português o termo Deus, que é um substantivo singular masculino, que está, por definição, absurdamente distante daquilo como o próprio Deus se apresenta. E esse Deus que se apresenta assim, como sendo o eu sou, ele está deixando claro que o proponente, né, que ele está propondo a aliança, ele está deixando claro de quem ele é em certos aspectos, né? Dizendo que ele, no seu próprio nome, ele está dizendo como ele está distante das definições humanas, e ao mesmo tempo da sua eternidade, da sua autoexistência. Ele não está entrando numa aliança para ser beneficiado por ela, ele não está propondo um acordo onde, olha, eu dou um pouco e você dá um pouco e aí todo mundo sai ganhando. Não, ele não tem a necessidade daquilo que o ser humano vai trazer para essa relação de aliança. Ele é autoexistente, ele é autossuficiente. Então, a relação que ele está propondo, né, nessa aliança, ela não é uma relação não é um contrato entre iguais. E quando ele já coloca isso para Abraão, ele está deixando claro, olha, eu estou vindo nessa direção, e esse caminho constante, né, de Deus vindo até o homem, ele está fazendo isso por amor, pela graça, ele está incluindo o ser humano na aliança pela graça, mas não é importante lembrar, ele é um Deus eterno, ele é autossuficiente, ele é autoexistente, ele não cabe dentro das nossas formulações, das nossas definições, ele é alguém com quem nós podemos nos identificar, mas ainda assim ele é completamente distinto. Eu acho que essa apresentação é importante para entender como também ele será o sustentador da aliança. Quem banca a aliança é ele. Quem banca essa aliança, a continuidade e a perpetuidade dessa aliança, como está sendo anunciada como perpétua, é ele também.
Essa questão do nome, né, é diferente para a gente, né, hoje, esse negócio do nome. Por mais que eu estudo isso aqui há muitos anos, né, assim, sempre, porque o nome, um significado diferente e tal, e Deus faz questão de apresentar o nome dele, né, mas eu acho que por mais que eu estude, eu nunca consegui perceber como uma pessoa que é de lá do Oriente Próximo, né, que viveu naquela época, vai entender essa importância de Deus buscar um nome para ele para se apresentar diante de Abraão, que é justamente para o nome definia quem era a pessoa, né? Ali está a importância disso, de Deus buscar. E ele diz assim, eu sou o Senhor, né? Eu sou. E aí vem o tetragrama, né? As 4 letrinhas que, como o Tiago disse, o Edson iria explicar, ia pronunciar para nós. Ele já pronunciou, o cara sabe muito, que isso. Esse negócio do nome é interessante, porque eu acho que tem um aspecto cultural que é importante da gente entender também, né? Porque nas nossas traduções, se vocês prestarem atenção, aparece assim, eu sou o Senhor teu Deus. Né? Eu sou o Senhor teu Deus. Isso vai aparecer em vários momentos da narrativa. Porque o Senhor é justamente o tetragrama sagrado. É o Yahweh, como o pastor Tiago falou, que é o Yod, Re, Vav, Re. Né? São as 4 letras do nome de Deus. E que alguns relacionam com o verbo raiá, que é o verbo ser. Né? Mas essa relação não é uma relação, digamos assim, óbvia, consolidada e que todo mundo concorda. É uma grande discussão o que significaria o nome Yahweh. Uma das possibilidades é justamente que esteja conectado ao verbo ser. Né? Mas ele fala, eu sou o Senhor, teu Deus. Então, no hebraico seria Ani, eu, Yahweh Eloheiha, teu Deus. Né? O Eloheiha veio de Elohim. Elohim era o nome que vários povos usavam para falar das suas divindades. Então, por exemplo, Baal é Elohim. Né? Baal é Elohim. Os outros deuses também eram Elohim. Ok? Então, Elohim não é porque tem esse terminação plural, que é esse final in, geralmente no hebraico está relacionado ao plural, não é porque tem esse final plural que a palavra Elohim signifique deuses, mas era como eles designavam os deuses. Então, tinha o nome do Deus e o Elohim, tinha o nome do Deus e o Elohim, e assim Deus o narrador vai se comunicar também dentro do texto bíblico. E é assim que Abraão e o narrador bíblico aqui, Moisés, chamam Deus em Gênesis capítulo 17. E depois no capítulo 18, que é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Por que isso é interessante? Porque El Shaddai era um nome, digamos assim, tem correlatos em outras culturas. A ideia de Shaddai está ligada ao Deus da montanha, o Deus dos altos. Ele é o Deus que está no alto, está acima de todas as coisas. Né? Então, eu gosto sempre de mencionar, nesse processo de aliança, e eu vou usar isso para falar dos nomes de Deus. Nós estamos entrando na segunda, né? Estamos indo para a segunda-feira. Eu percebi que você comentou o domingo e passou para a segunda. Mas legal. Eu já Show, fiz o ótimo. aqui. O flow, manda ver. Né? Tá fluindo mas aqui, tá o flow. O pastor Edson é de uma fluidez sem tamanho. Eu sou líquido, né? Eu sou de tempos mesmo. líquidos, né? Sou de tempos líquidos. Sou mas continua, cultural, desculpa mas a interrupção para falar de uma coisa assim, mas entra, vai lá, vai para o El Shaddai. Ninguém vai entender essa parte, mas beleza. Nesse processo dos nomes de Deus, é uma questão cultural também. Então, os povos chamavam os deuses de Elohim. Cada deus era um Elohim. E El Shaddai tem correlatos nas nações em volta de Israel também. Porque é o Deus da montanha, como estava falando, é o Deus do alto, é o Deus forte, é o Deus fortaleza e tal. E no processo das alianças, é exatamente assim que funciona. Por que Deus faz uma aliança com o ser humano em Gênesis 1, 2, e depois renova essa aliança em Gênesis 3, e depois vai renovar essa aliança com Noé, né? Porque até a gente viu no estudo de Noé, que não é que Deus estabelece uma aliança com Noé, ele confirma uma aliança com Noé, e depois ele vai fazer uma aliança com Abraão, que a gente está estudando essa semana, e depois ele vai fazer uma aliança com Isaac, com Jacó, e depois com Israel, e assim por diante, até a nova aliança que é Jesus Cristo. Então, esse processo de alianças era um processo comum no Antigo Oriente, era um processo que as pessoas entendiam, que elas compreendiam,
E uma das coisas que eu gosto de destacar no processo de aliança entre Deus e o ser humano é o seguinte: nos povos ao redor de Israel, ninguém sabia o que os deuses queriam, né? Então chegava lá um pastor Tonasso da vida, que é um grande comunicador, um excelente, um exímio comunicador, e ele chegava para o povo e dizia assim: olha, os deuses me revelaram que vocês têm que me pagar 10% do salário de vocês, 12% do salário de vocês, 15% do salário de vocês. Porque senão os deuses vão ficar nervosos com vocês. E aí as pessoas se olhavam e falavam assim: nossa, os deuses estão falando com Tonasso. Ele é especial. Ele é um cara diferenciado. Isso é verdade. Não, essa parte é verdade. Mas aí ele é o único detentor da comunicação entre os deuses e a humanidade. Isso é mentira. Só que, aí, quando você vai para a questão bíblica, você percebe assim: Deus comunica o processo de aliança para todo mundo. E todo mundo sabe exatamente o que Deus espera. Deus não esconde e comunica através de uma pessoa. Deus fala para todas as pessoas. Então ele chega no Jardim do Éden e fala: olha, vocês não podem comer dessa árvore. Né? Depois ele vai falar com Noé, ele fala com Noé e com toda a humanidade, que na época era só a família de Noé, mas ele fala: eu estou fazendo uma aliança com vocês, com os animais, com a terra. Depois com Abraão ele fala: Abraão, você vai ser uma bênção para a humanidade. Lá no Sinai ele vai falar para todo o povo e assim por diante. Então é para os termos ficarem claros, mas também era um processo cultural que as pessoas entendiam. E os nomes de Deus vão carregar muito desse aspecto cultural. O Deus como guerreiro tem um aspecto cultural. Esse El Shaddai, que é o Deus poderoso, é o Deus do alto da montanha, é o Deus que enxerga todas as coisas e assim por diante. Então tem esse aspecto cultural que é muito importante. E eu só vou destacar mais um aspecto, viu, pastor Fernando? Que Pode destacar. Em Gênesis 17 é extremamente importante, que é a mudança do nome de Abraão e Sara, né? De Avram para Avraham e de Sarai para Sara. Ele muda esses nomes e no nome de Abraão, que era um nome amplo, ele é como se ele restringisse, né? O pai de os muitos, né? O pai de muitos, e Avraham é o pai de os muitos. Ele define. E Sarai significa minha princesa, e ele tira o possessivo e fica só Sara, que é princesa. Então ele amplia. Isso é um aspecto interessante. Mas o mais curioso é que o processo de dar nomes na Bíblia tem a ver com paternidade, né? Então, quem dá nome assume a paternidade e a maternidade. Então, quem dá nome em Gênesis 4, né, é justamente Eva que dá nome para as crianças, né? Para Caim, para Abel, etc. E aí a gente entende por que Adão deu nome para Eva também. Porque Eva nasce dele, né? Eva nasce do lado de Adão, é formado do lado de Adão. Portanto, Adão tem paternidade sobre Eva, que é um negócio bem interessante da gente entender. Mas, enfim, a gente pode explicar isso depois. Mas aqui, Deus, quando muda o nome de Abraão e quando muda o nome de Sara, ele está dizendo, ele está assumindo a paternidade dos patriarcas. Então, Abraão vai deixar de ser filho de Tera e ele passa a ser filho de Deus. E a partir daqui, na narrativa bíblica, a gente não vai falar mais o Deus de Terá, de Abraão, não, é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, de Deus vai direto para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então, esse negócio da mudança de nome tem com assumir a paternidade, com dizer eu sou pai porque eu dei nome. E isso se liga fantasticamente à nova terra, né? Onde cada um de nós vai receber um novo nome dado exatamente por Deus. É como se ele assumisse, ou reassumisse, digamos assim, a paternidade de todos nós na nova terra. Pastor Fernando. Fantástico isso que você está falando. Já te passo, Tonasso. Sabe, porque é o seguinte, principalmente essa questão, né, de Deus falar com o ser humano, ou com o profeta, e quando você cita assim, o profeta diz, Deus falou comigo e eu estou falando para você, né? Isso é muito presente dentro do cristianismo hoje, né?
E a gente às vezes se refere a outras igrejas que não é a igreja adventista, mas na igreja adventista também, né? Como se aqueles que se santificam ou aqueles que buscam a Deus, eles recebem de Deus alguma mensagem especial e que os outros não têm. Existe em muitas religiões o deusdicismo, né? Deus me disse para eu dizer para você. Mas Jesus, quando ele se manifesta a todos também, né? E a gente encontra, por exemplo, em Mateus, no capítulo 13, quando Jesus conta a parábola do semeador, que é bem a semeadura do evangelho no coração de todos nós, não é dos outros, né, mas de todos nós. Aí as pessoas não entendem, e antes de Jesus explicar a parábola, os discípulos perguntam, e eles dizem assim, mas por que o senhor está falando por parábola? Porque as pessoas não estão entendendo, né? E Jesus diz assim, é porque aqui está se cumprindo a profecia de Isaías. E ele cita a profecia, e ele diz assim, Isaías disse que eles ouviriam, mas não entenderiam, veriam, mas não compreenderiam. Por que isso? Não porque eu estou falando de um jeito que as pessoas não entendem, é porque as pessoas estão fechando os olhos e os ouvidos, e elas não querem entender aquilo que eu estou falando, elas não querem compreender, elas não querem ver. Embora o meu espírito se mova hoje, e aí vem um fato tremendo, né? Deus fala hoje conosco, e não é comigo para eu falar para as pessoas, Deus fala conosco hoje, como ele falou no passado a Abraão, Isaac e Jacó, de muitas maneiras. Se você ler o Caminho a Cristo, você vai ver ali a descrição das inúmeras maneiras através das quais Deus fala. Mas a gente fica esperando Deus falar com a gente através de um pregador, ou pregador fulano, ou pregador ciclano, ou professor tal, ou professor isso e aquilo, mas Deus fala conosco diretamente. E aí vem um problema, né, de que se você não está ouvindo Deus falar, aí Jesus diz lá no texto, né, porque eles fecharam os olhos e fecharam os ouvidos para não correr o risco. Então, nessa coisa de Deus se apresentar, de Deus falar e de ele não ter só um interlocutor, mas ele falar para todos, Deus está fazendo isso hoje. Eu acho muito importante, porque nós somos nós seres humanos, somos esses receptores da palavra de Deus. Vai aí, Tonácio. Comentar, já puxando um pouquinho para terça-feira, manda ver. O Edson comentou aí da mudança de Abraão, do nome, né? Só comentar esse aspecto cultural, o quanto é importante quem está estudando a lição lembrar. Hoje a gente vive uma cultura completamente diversa, nós estamos olhando da lente para trás, né, no retrovisor praticamente para a cultura. Então, a gente entender a língua bíblica, ou entender a cultura bíblica, ajuda demais a entender essa revelação de Deus. Então, a ideia de que os pais, o Edson colocou aí que o nome, quem dava o nome tinha a paternidade, tinha a ver com essa questão do domínio também, né? Você vê que alguns reis ou reinados, quando assumiam escravos, o próprio Daniel passou por isso, eles tinham um nome trocado, né? E não é só um nome trocado para representar uma divindade, não, mas tinha toda essa lógica de que agora você vai ter uma outra identidade também, você tem uma nova proposta de vida, você tem um novo caminho. O nome, segundo a lição, ela até destaca isso na terça-feira, ele reforça a tua experiência com Deus, né? Nesse caso, ele reforça a tua maneira de agir. De tanto você lembrar desse nome, você vai lembrar da tua experiência. Talvez a mais marcante, pastor Fernando, seja Jacó ali, quando ele luta com Deus, né? Ele se torna Israel, assim, aquele que lutou com Deus, enfim. Deus fala, você lutou com Deus, assim, seu nome não será mais Jacó, né? De agora em diante você chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Essa ideia de mudança de nome na Bíblia, não só de Abraão, mas você tem várias outras mudanças de nome na Bíblia. O Edson já antecipou aí, deu um spoiler falando da nova terra, né? Eu acho que marca muito experiências espirituais que Deus quer te lembrar. É uma forma didática também de Deus retomar contigo a aliança. Você agora não só carrega uma promessa, mas o teu nome vai te lembrar constantemente dessa promessa. Eu acho isso de uma beleza muito grande, eu acho que isso é uma didática da graça, sabe? Um Abraão que agora é pai daqueles que são muitos, vai lembrar sempre daquele texto, olha, em ti ou através de ti serão benditas todas as famílias da terra, eu vou fazer de ti sua descendência algo grandioso, né? Tá aqui o texto, eu até destaquei aqui, né, Gênesis 17, eu vou ler, que acho que vale a pena ler, é bonito demais. Está escrito assim, ao ouvir essas palavras, Abrão, né, se prostrou com o rosto no chão. É uma baita experiência de graça, né, de receber essa aliança. Ele fala, e Deus lhe disse, esta é a minha aliança com você. Farei de você um pai de numerosas nações. Além disso, né, além disso, mudarei seu nome.
você já não será chamado Abrão, mas Abraão, pois será pai de muitas nações. E aí o Edson já explicou. Então, assim, a ideia de Deus, para mim, pastor Fernando, mudar o nome, destacando a terça-feira aí, para mim é uma didática, uma pedagogia da graça e um lembrar-se, né? Se Deus mudar o meu nome, e se eu tenho um encontro com Deus hoje, traduzindo aqui para 2021, se eu tenho um encontro com Deus hoje, uma restauração é feita, uma promessa é dada para minha vida, ele fala, Felipe, você não é mais Felipe agora. Agora teu nome vai ser fulano de tal, porque você vai se lembrar desse encontro e dessa promessa. Cara, é um negócio maravilhoso. Eu queria que você pensasse de maneira mais humana também, né? Eu começar a ser chamado por outro nome para lembrar do que Deus fez e prometeu para mim. Então, eu acredito que, para além da paternidade, para além dessa lógica de que tem significados espirituais na cultura, você tem lá um Daniel, o Deus juiz, você tem o Joel, Jeová é Deus, você tem Natã, o dom de Deus, você tem tantos outros nomes, a gente tem também uma memória da experiência, da aliança e um eterno lembrar-se dessa graça. Eu carrego essa aliança não só em mim, não só na minha crença, mas até no meu nome. Eu acho isso muito bonito também de destacar na lição de terça-feira. É interessante esse negócio de mudar o nome, né? Porque a gente vê que muitas pessoas... Eu estou lembrando aqui de uma pessoa com quem eu estudei a Bíblia, né? Que ele teve uma transformação tremenda, né? Eu sempre digo assim, um marido que já espancou a esposa e tudo e fez morrer todo o amor dentro do coração daquela esposa, todo esse amor, esse respeito pode ser recuperado e eu vejo uma maneira de ser recuperado, se ele se converter, né? E aí eu estou lembrando de uma pessoa que é mais ou menos essa mesma história, né? Com quem eu estudei a Bíblia, o dia que eu fui preencher a ficha batismal dele, a esposa diz assim, quando ele começou a frequentar a igreja, eu achei que era mentira, ele sempre foi mulherengo, e aí hoje ele é uma outra pessoa, e eu estou me apaixonando por ele de novo, né? Então, aí entraria uma questão de mudança de nome. Mas se Deus continuasse mudando o nome da gente até hoje, eu acho que ia entrar até uma questão meio formal, né, de novo, da religiosidade, né? Você não mudou de nome ainda? O teu nome ainda é o mesmo? Deus mudou teu nome? Ah, porque eu já mudei meu nome anterior. É incrível, né? Como é que a gente acaba colocando algumas coisas assim, né? Na questão da religião, atrapalhando, né? Fala. Só destacar uma coisa, né, que acho que é bom lembrar, talvez a gente não tenha lembrado ainda, quando Deus muda o nome de Abraão e de Sara, né, tem a ver também com a lógica da promessa dele ser pai de muitas nações. Nós temos que lembrar que Abraão era idoso, tinha mais ou menos aí quase 100 anos, e Sara era estéril, né? Então você tem que lembrar que Deus estava dizendo, eu vou mudar o teu nome num cenário totalmente caótico, ou seja, não existia ainda a certeza para Abraão científica de que essa promessa seria cumprida. Então, ele carregava em si agora uma promessa no seu nome, no nome de Sara. Então, enfim, eu acho que vale a pena destacar, porque, para mim, aumenta o potencial dessa graça de Deus ter mudado o nome dele na aliança. Eu estou falando muito dessa vez nessa lição aqui, mas é o seguinte, para mim tem uma coisa que é muito, muito interessante. Você citou aí, né, e eu tinha escrito aqui, 99 anos, ele era idoso, a mulher também era idosa e era estéril, mas é um negócio que a promessa que Deus faz para Abraão, ele não vê se cumprir, né? A gente vê muito só o nosso cantinho aqui, a gente quer que as coisas de Deus se cumpram, eu quero que se cumpra para mim, para a minha família, para os meus, eu oro pelos meus, pela minha igreja, esse é o máximo que eu faço, né? Mas a promessa que Deus deu para Abraão, de que seria ele não viu se cumprir aquilo, né? Aquilo foram anos e anos e anos e anos, né? Centenas, milhares de anos para aquilo acontecer, né? Então, tudo que Deus faz, é muito importante a gente ter isso na cabeça, tudo que Deus faz é visando eternidade, né? E a gente que vive uma época de muitas perdas, né? Eu olho, puxa, mas eu perdi isso, eu perdi aquilo, Deus está trabalhando a minha eternidade, a eternidade da pessoa que faleceu, daquele que está sofrendo, a eternidade. Beleza, vamos partir para a quarta. Se alguém tiver algum resquício para comentar de terça, ainda pode comentar, não tem problema, mas vamos rumando já, de terça para quarta. Quem fala? Talvez nessa transição, pegando essa impossibilidade toda, né, do momento que Deus aparece para Abraão e todas essas coisas, no capítulo 15, em uma dessas conversas, né, entre Deus e Abraão, Abraão pergunta, né, para Deus no versículo 8, né, meu Senhor,
como saberei que hei de possuí-la? Como é que eu vou saber que... E é interessante que essa aliança está vindo de um processo de uma conversa, Deus se coloca num lugar onde ele está aberto para os questionamentos de Abraão e tudo mais, e ele não recebe uma reprimenda, né? Ele está perguntando, como é que eu vou saber que isso vai ser real? Como é que eu vou saber que tudo isso vai acontecer e essa promessa da terra? E essa é uma outra coisa bem interessante, que a gente está falando de promessas para Abraão, que é a promessa dessa coisa da posteridade, de serão benditas as famílias, mas tem essa questão da terra, né? Do lugar. E aí Abraão fala, tá, como é que eu tenho a certeza disso? E ao invés de uma reprimenda, ele recebe agora uma manifestação maravilhosa de Deus, que é esse Deus que pede para ele, olha, você me traz aí os animais para o sacrifício, você vai partir esses animais no meio, e ele fica na expectativa do que vai acontecer, né? Esse ritual não é algo que está sendo inventado agora, é algo que talvez até Abraão já tivesse conhecimento, que é essa ideia de ele vai fazer isso, ele faz isso. Abraão ele está num momento também temeroso pelo que está por vir, né? Quando Deus pede para ele partir as aves ao meio, Abraão espanta os animais que vão chegar, as aves de rapina estão vindo para comer as carnes, ele tira tudo aquilo lá. E aí, então, o texto vai dizer que Deus anuncia para Abraão o futuro. Ele fala, olha, eu vou te mandar para uma terra, os seus descendentes serão escravos nessa terra. Ele está anunciando coisas que vão acontecer depois de Abraão. E aí vem aquilo que você estava falando, né, pastor, sobre essa coisa do futuro. E esse compromisso muito claro que está na cabeça de Abraão e daqueles que estão recebendo a aliança, como a gente já falou de Noé e outros que virão, que é essa compreensão de que essa aliança se estende às próximas gerações. Tem coisas dessa aliança que eu não vou viver, mas elas são para aqueles que vêm depois de mim. E aí Deus escreve no versículo 17, diz que quando o sol se pôs, estenderam-se as trevas e eis que uma fogueira fumegante, uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Essa ideia de Deus passando entre os animais divididos, ela fala muito sobre essa... uma manifestação de Deus passando essa coluna de fogo, como vai acontecer depois da coluna de fogo, Deus se manifestando numa sarça ardente, quando ele vai chamar Moisés, essa ideia do fogo, mas é um sinal de que aquele que está propondo essa aliança, está propondo o contrato, ele está dizendo, se que aconteça para mim aquilo que aconteceu para essas aves se eu não cumprir aquilo que eu estou dizendo. E Deus se coloca num lugar muito, muito importante, né? Ele está dizendo que ele não apenas ele vai cumprir a aliança, ele está se colocando sob castigo, caso ele não cumpra as partes dele na aliança. E ele está dizendo, né, chamando Abraão para confiar que ele vai bancar aquilo que ele está dizendo. Olha, eu estou dizendo, eu conheço o futuro, eu sei do que vai vir no futuro, e eu estou absolutamente comprometido em fazer essa aliança acontecer. E aqui tem um ponto muito interessante, que nesse momento, nada é cobrado de Abraão, apenas a fé. Abraão, só é exigido de Abraão isso. Não é exigido de Abraão que ele faça nada. Não, Abraão trouxe os animais e Abraão assistiu. Deus bancar a aliança. Só, olha, eu estou entrando numa aliança com você e eu sou a garantia, eu estou vendo o futuro, eu sei de como vai acontecer, eu sei de coisas que vão acontecer muito depois de você. Então, confia naquilo que eu estou vendo, confia naquilo que eu estou... Confiança, tenha a fé nisso. É claro que mais tarde, no capítulo 17, que tem um segundo momento agora dessa manifestação da aliança, Deus vai trazer agora estipulações e vai pedir uma prova de fé, né? Qual que é a garantia, qual que é a demonstração de fé para aqueles que, tanto como Abraão, como seus descendentes, que vão entrar nessa aliança. Que agora, então, é a circuncisão, e tem essa coisa muito, muito, muito interessante também, que Deus diz no versículo 4, né? Quanto a mim, eu vou fazer isso, isso e isso. Quanto a ti, no versículo 9, você faz isso e isso, e aí ele fala da circuncisão. Que também eu acho que vale muito lembrar que a lição falou das etapas, né? E eu acho que fica uma pressa muito grande na gente, talvez até, às vezes, no estudo da lição, fica uma pressa muito grande. Tá, e qual que é a nossa parte? Toda hora tem essa preocupação do que a gente tem que fazer. E uma coisa que fica clara é, primeiramente, não tem nada, só está exigindo a fé. A aliança eu entro na aliança, eu aceito a aliança, eu desfruto da aliança, basicamente porque eu creio naquele que propôs a aliança. Não é um lugar conquistado. A aliança não é um estado conquistado, não é algo que eu fiz e eu então consegui chegar nessa aliança. E então eu movi o eterno na minha direção. Não, é uma iniciativa dele e ele é a garantia da promessa.
Ele é a própria garantia. E aí é óbvio que existe uma demonstração dessa fé, mas depois de Deus ter assegurado e garantido que ele vai cumprir as promessas e as bênçãos da aliança, e aí entra a circuncisão, que também entra de uma forma diferente. Circuncisão não é algo que Deus está criando ali naquele momento, já era algo de alguma maneira praticado por outros povos, mas agora ela chega para um momento diferente com um significado diferente. Agora não é mais um sinal, não é mais esse sujeito que está se tornando viril e homem, não, é algo que vai ser feito pelos meninos, pelos novinhos, as crianças vão passar pela circuncisão, exatamente, que não é a conquista da vida adulta, não é alguém que não é um homem que se tornou forte, que agora entra que passa pela circuncisão e entra em um novo momento, não. A circuncisão é algo que vai ser aplicada a todos aqueles que fazem parte do povo, também como um sinal disso, como um sinal de que a inclusão na aliança não é conquistada, ela é simplesmente recebida pela fé. E eu acho que essa estipulação da aliança, essa maneira como a aliança é, essa etapa de, primeiramente, Deus, ele garante tudo. E o ser humano, apesar de ter lá a obediência e tudo mais, mas tudo isso deriva dessa fé. Eu confio tanto no Deus que propôs essa aliança que eu obedeço. Legal. Show. Alguém tem mais alguma coisa para comentar aqui em relação à quarta-feira? Lembrando você que está em casa acompanhando a gente, né? Continua acompanhando, você pode interagir, a gente está interagindo com você aí, né? Através do Facebook, do YouTube. Sua participação é sempre importante e ela faz parte dessa exposição da lição que a gente está fazendo, né? Lógico que todos nós estamos assistindo por aí, a gente pode ver os comentários, ver tudo que está acontecendo aí ao mesmo tempo enquanto a gente está transmitindo a lição, tá bom? Alguém ia falar sobre a quarta-feira? Podemos falar sobre a quarta já passando para a quinta? Eu acho que a conexão aí desse processo de Gênesis 17 e 18, a gente precisa entender também o aspecto dos tratados antigos, né? Tem um tipo de tratados que era chamado de concessão real, que é quando o rei dava alguma coisa para alguém, né? Então, a gente falou já ao longo do trimestre sobre a ideia de suzerano vassalo, né? Eu lembro que, pelo menos na primeira lição lá, a gente mencionou sobre isso, que tem um rei mais forte, um rei mais fraco, eles fazem aliança, tal, etc. Mas aqui tem o tratado de concessão real, que é dado por um rei a um súdito. E nesse tratado é interessante porque o súdito ganha alguma coisa do rei pela benevolência do rei. E, a partir de então, ele mantém essa bênção que ele recebe de acordo com a sua fidelidade, né? Então, o que é dado não é dado porque se faz alguma coisa, mas porque o rei é bom. Mas, para se manter aquilo que se recebe, você precisa, obviamente, se manter fiel ao rei, né? Então, é como se o Tonácio, que é um grande rei, um grande líder, uma pessoa assim... Um exímio rei. Um exímio rei, assim, uma figura imponente, e ele bondosamente concedesse ao Tiago, que é um súdito leal, né, um súdito importante também, o Tonácio resolvesse dar um apartamento para o Tiago. E aí Amém. O Tiago recebe Amém, esse apartamento aqui no centro de São Paulo, uma região muito bonita, que o Tonácio conhece muito bem, que tem muitas padarias boas e tal. E aí, então, esse apartamento que é dado do Tonácio para o Tiago é dado porque o Tonácio é bom, é um rei bom. Mas aí, a partir de então, o Tiago vai se manter fiel a ele. E se o Tonácio ouvir, por acaso, o Tiago falando mal dele, ou os filhos do Tiago, em algum momento da vida, também falando mal do Tonácio, o Tonácio pode falar assim, bom, já que vocês não se mantiveram fiéis, eu vou retirar, né, o apartamento. Mas veja, o apartamento não vai ser ocupado por outros. Nos tratados de concessão real, o apartamento ele permanece eternamente com o súdito. É do súdito, mas a fidelidade vai definir quando o súdito vai usufruir desse apartamento. Então, se os filhos do Tiago, da terceira ou quarta geração, forem infiéis ao Tonácio e aos descendentes do Tonácio, eles podem perder o apartamento. Mas a partir do momento que eles tornem a ser fiéis, eles voltam para o apartamento.
Então, isso a gente precisa entender esse processo. Quando a gente fala aliança real, ó, aliança eterna, o processo de aliança eterna no contexto de concessão real tem a ver com isso. Então, preste atenção, não é a fidelidade que faz você ganhar a bênção. Você ganha a bênção porque o rei é bom. Mas a manutenção da bênção tem a ver com a fidelidade. Então, esse é o processo que é importante a gente entender, né? Então, isso vai... Depois, Tiago vai falar isso de fé e obras e tal, mas a gente não entende essa relação. E a gente faz uma salada confusa do que é isso. Você recebe a bênção porque o rei é bom. Mas você mantém a bênção porque você é fiel ao rei. Então, a salvação é pela graça. Unicamente pela graça. A graça é um dom de Deus. Ele dá porque ele é bom. Mas você mantém por causa da sua fidelidade. Então, Abraão não foi fiel porque ele circuncidou. Abraão não recebeu a promessa porque ele se circuncidou. A promessa não tem a ver com a fidelidade de Abraão. A promessa é dada por Deus, independente de Abraão, que foi o que o Tiago falou muito bem. É graça. Deus chama Abraão pela graça, etc. e tal. Aí Deus aparece agora, vamos, você quer manter o que a gente combinou? Então agora eu quero que você faça um sinal, que é o sinal da circuncisão, né? Então, Abraão errou várias vezes ao longo da sua jornada com Deus. Teve episódio de Agar, depois vai ter as mentiras, né? Ele já teve a mentira, antes de Agar teve a mentira que ele contou para o faraó, depois vai ter a mentira para Abimeleque e tal. Depois Abraão casa de novo, com Quetura tem um monte de filho lá e tal. Mas a promessa da semente, ela não é condicionada à obediência de Abraão. O que fica claro é que a promessa de Deus está incondicional. A semente vai vir. Uhum. A semente não depende de Abraão. Agora, o resto do pacote da aliança de Deus com Abraão, que foi dado graciosamente, ele depende, a manutenção desse pacote depende, obviamente, da obediência de Abraão. O Edson, deixa eu só fazer um parênteses aqui no que você está falando, né? Mas é bem interessante, fica bem claro isso lá na questão com Abimeleque, né? Que era o rei dos filisteus, que mesmo Abraão estando em pecado, ele está em erro, né? E aí Abimeleque, que está todo certinho lá e tal, diz, mas Senhor, eu não sabia e tal. E aí Deus diz para o Abimeleque assim, ó, você vai falar, tudo bem, é por você estar inocente mesmo que eu estou te falando. E antes de você ter tomado a Sara, mas por conta disso, agora, como é que nós vamos consertar a situação? Porque naquele momento, todas as mulheres filisteias já estavam estéreis, né? Aquilo tinha que ser consertado, né? Porque Sara estava ali agora, aquilo ia ser executado, a partir dali seriam estéreis, acabaria a descendência lá deles. Mas aí, como é que vai consertar? Você vai chamar Abraão, que é o marido dela, e ele é profeta. Quando Deus diz assim, ele é profeta e ele vai interceder por você, ora, Abraão estava... Ele estava em pecado, ele tinha errado, ele tinha pecado, né? Mas Deus diz, ele é profeta e ele vai interceder por você. Ou seja, ele continua, né, sendo o escolhido de Deus. Errou, mas ele volta, ele vai ser chamado. E ele vai ser... É interessante, porque Deus fala com Abraão. Se você quer saber as maneiras pelas quais Deus fala com o ser humano, se você ler a história de Abraão, de Gênesis 12 em diante, você vai ver várias maneiras, né? Deus falou com Abraão audivelmente, Deus falou em visão, Deus falou em sonho, Deus se personificou, e a última vez ali que Deus fala com Abraão, Deus fala com Abraão através de Abimeleque. A gente acha que Deus fala com a gente só de formas sobrenaturais. Só vale se Deus falar por sonho, por visão, ou se Deus se personificar. Mas Deus deu uma tremenda bronca no Abraão através do Abimeleque, né? E Deus fala com a gente através de pessoas e de muitas outras maneiras também. Perfeito, pastor. Deus era só um parênteses, aí. Mas foi um parênteses maravilhoso. Virou ponto final. Virou ponto final, ficou perfeito. Falando em ponto final, eu acho que a gente podia fazer assim o nosso... Edson, acho que ficou alguma coisa aqui que você gostaria de falar da quinta-feira? Não, já resumi tudo e você fechou com chave de ouro. E a gente poderia dar o nosso adeus final aqui, o nosso tchau final, né? Cada um.
Poderíamos. Então façamos. Acho que pode começar com o pastor Tonasso, né, que tem sempre um recado bonito para a gente. Mas dá um recado sem áudio agora. O recado tem que estar com áudio. Não, eu falei assim, um exímio recado, um exímio recado. Eu tinha fechado aqui porque o pessoal começaram a reformar aqui alguma coisa há pouco. Não, eu só queria comentar, pastor Fernando, que a beleza para mim da aliança abraâmica, como outras que a gente vai ver ainda na lição, é a inclusão de Deus usando um instrumento humano falho como Abraão. Para mim é o que me toca dessa lição. Deus inclui a humanidade através de um homem que você acabou de destacar, que era imperfeito, que era incapaz, que era insuficiente, para que seja sempre a prova daquele texto que eu amo na Bíblia, Efésios 2, que a salvação é pela graça e não vem por obras, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Acho que a aliança, para mim, ela fala muito disso com Abraão. Ele não podia se gloriar em nenhum momento por ter sido escolhido. E para mim, a grande frase que muda a chavinha da aliança é: eu te escolhi. Eu te escolhi. Jesus vai falar disso depois lá com os discípulos: eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês. Então, acho que quando Deus faz uma aliança com a gente ouve isso de Deus. Felipe, né? Edson, Tiago, eu escolhi você. E mesmo você sendo quem você eu vou te habilitar a ser fiel nessa aliança, porque a mesma habilidade de ser fiel, o querer ser fiel, o poder ser fiel, o efetuar da fidelidade, também é do Espírito Santo em nós. Ele nos mantém no caminho para que em nós se cumpra a aliança e através de nós. Então, para mim, pastor, isso é lindo, porque eu me enxergo nessa aliança, sendo chamado para algo maravilhoso no dia a dia com as pessoas, entender essa reconciliação, mas eu me sinto como Abraão muitas vezes e como tantos outros pecadores, ouvindo de Deus: eu te escolhi, Felipe, mas mantenha a sua fidelidade, eu vou te manter fiel, mas a despeito de quem você ela vai se cumprir através de você. Eu acho isso lindo, não estou me colocando aqui nem perto de Abraão, não é isso que eu quis dizer, mas a beleza de que Deus escolhe gente como a gente para abençoar a humanidade. Eu queria ficar com isso no coração e desejar isso para vocês também que estão assistindo a gente. Você, como está e como Deus ainda cumpre em você essa aliança de amor, e através de você também Ele estende graça para as pessoas. Então, aceita esse privilégio, que a fidelidade também é dom de Deus. E Maravilha. só eu acho que para mim ficou uma coisa, eu quero só deixar isso aqui, que é essa coisa da constância de quem Deus é. Ele é eterno, eu sou, ele aparece descrito dessa maneira, ele diz: olha, eu estou garantindo que eu vou cumprir a minha parte na promessa. E eu acho muito importante a gente entender que a nossa relação com Deus não diz respeito a gente, não é sobre a gente, mas é sobre esse caráter estável de quem ele não vai mudar. Eu gosto quando Paulo diz, né, em 2 Timóteo 2, ele fala: se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, ele não pode mudar quem ele é. Então, assim, a labilidade humana não altera quem ele vai continuar, e a eternidade, a perpetuidade da aliança está fundamentada nele ser eterno, constante, contínuo, e é nisso que está a segurança da gente, né? Nossa segurança está onde? Está num Deus que não muda, num Deus que ele se mantém onde ele está, num Deus que ele não reage a quem eu sou, ele não emburra, ele não vai virar as costas, ele não será alterado pelas minhas alterações. Eu acho isso muito, muito bonito e muito confiável. Que delícia, que legal, muito gostoso ouvir isso aí, Edson. Eu queria terminar com duas coisas, né? A minha parte, obviamente, é uma coisa que eu gosto de insistir. A primeira coisa é uma coisa que eu gosto de insistir bastante. Abraão, ele é tratado como rei, tanto pelo faraó, depois, lá no capítulo 12, 13, depois ele é tratado como rei também por aquela figura, pelos reis cananitas, né, e por aquela figura mitológica que é Melquisedeque. Ele é tratado como rei por Abimeleque também. Então, Abraão tem uma espécie de posição real. E nesse texto que você mencionou, pastor Fernando, de Abimeleque, quando Deus fala que Abraão é profeta, é a primeira vez que aparece a palavra profeta na Bíblia. E quando você fala que ele ia interceder por Abimeleque, é a primeira vez que aparece a palavra intercessão também, que depois vai ser usada muitas vezes no contexto do trabalho do sacerdote no santuário. Portanto, aqui Abraão ele desfruta de uma posição real e sacerdotal, né? Então, só queria manter isso daí que a gente falou lá em Gênesis 1,
A gente fala agora de novo, e quando a gente falar de aliança sinaítica, a gente vai falar de novo, e quando a gente falar em nova aliança, a gente vai falar de novo. Nosso chamado, nossa missão é de reis e sacerdotes, né? E eu queria terminar resgatando um negócio que o Tonasso falou, só para a gente resumir não, né? Mas dar um jargão aqui, aproveitando o nosso mote evangelístico desse ano, do através de nós. Então, o meu seria assim, ó, apesar de nós, através de nós, né? Então, apesar de quem nós somos, todos errados e defeituosos e cheios de limitações, como Abraão era, Deus fala através de nós, Deus nos usa, né? Então, apesar de nós, Deus fala através de nós, né? Então, que ele continue fazendo isso, né? Mesmo a gente sendo tão difícil. Que coisa maravilhosa, que gostoso a gente poder estudar a palavra de Deus. E que bom para mim estar com vocês aqui, viu? Compartilhar com vocês três que têm que aceitar esse convite, né? De fazer a lição da Escola Sabatina, a classe de professores aqui, e com você também que está assistindo aí pela internet, está sempre conosco aí ligado, que está participando no chat nesse momento, né? Você está ajudando a gente no chat a enriquecer tudo isso, porque são muitas e muitas opiniões, observações e visões diferentes da mesma coisa, e essa coisa mistura com a vida de cada um e o momento que você está vivendo. Foi muito bom estar hoje aqui com vocês. Eu vou pedir, vamos terminar a nossa lição aqui com uma oração. Eu vou pedir para o Tonasso orar por nós. Tonasso, ora conosco, por favor. Vamos orar. Bom Deus, mais uma vez a gente vem aqui para te agradecer por esse estudo maravilhoso da tua palavra, a tua promessa, como foi dito aqui, que se cumpre em nós, mas apesar de quem somos, o Senhor nos escolhe para continuar vivendo a bênção dessa aliança, desse amor que nos persegue, dessa bondade e dessa misericórdia que nos alcança. Obrigado porque o Senhor não muda nunca. Obrigado porque a tua fidelidade ela é constante e ela se renova, Pai, a cada manhã. Que a gente possa se banhar nessa graça, se entregar nessa misericórdia e sermos canais de misericórdia e de graça para esse tempo que a gente está vivendo tão difícil, Pai. Usa esse tempo e essa palavra para que gere frutos de vida em nós, que elas sejam vida para o nosso coração e que a gente pratique a bênção de ser amado, estendendo através de amor pelos outros que estão ao nosso redor. Nós pedimos assim a tua companhia do Espírito para esse sábado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado aí pela sua audiência. Continua conversando, propagando, fazendo a propaganda aqui da nossa lição, para que a palavra chegue a muitas outras pessoas. Deus abençoe a todos. Um feliz sábado.